Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Simplesmente Podcast. E hoje eu tô com uma convidada que não conheci ela pessoalmente, estou conhecendo agora, acabei de bater um papo com ela. Eu conheci ela, ouvi num outro podcast dela e vocês me conhecem, sabem que eu sou muito viciado em ouvir podcast, em aprender. E eu lembro que ouvi no podcast dela, eu falei assim, poxa, eu preciso muito trazer essa mulher para o meu podcast, que vontade de trazer essa mulher, de aprender com ela, de fazer perguntas para ela. E hoje isso está acontecendo. Então, seja muito bem-vinda, Edith Bertoletti. Muito obrigado por aceitar esse convite, tá? É um prazer te receber aqui. Obrigada, Jorge, estar aqui. E aqui a gente sempre começa com essa pergunta, que é saber quem é Edith Bertoletti, não pelo que ela faz, mas sim por quem ela é. Uau, difícil essa pergunta, mas vamos lá. Jorge já começa aqui colocando a régua à água. Bom, quem que eu sou? Nasci na Itália, carioca, criada no Rio de Janeiro, então sou carioca, vocês vão ver pelo meu sotaque. Uma pessoa absolutamente apaixonada pelo esporte, pela alta performance, pelo processo de entrega ao treino, ao resultado e uma pessoa de muita dedicação. Então, essa é quem eu sou, uma pessoa que tem muita energia. Eu acho que se você puder me definir, é uma pessoa com muita energia, com muita dedicação e que buscando sempre resultados, mas não porque o resultado importa, mas porque eu gosto de me desafiar. Então, acho que essa é a pessoa quem eu sou. Hoje eu sou uma executiva, trabalho numa multinacional australiana, com logística. Gosto de trabalhar em equipe, eu acho que o esporte ensina isso. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que a mesma dedicação que eu coloco no esporte, eu coloco também no trabalho. Eu acho que é quem eu sou. E coloco em tudo que eu faço. Então, filho na escola, eu vou ser de comitê de paz, eu vou ajudar na barraquinha da feira. Então, a Edith é isso. É uma pessoa que tem energia, que tem dedicação e que se envolve muito com as diferentes, enfim, fases aí da minha vida. Você falou, né? Não importa tanto, ou não é só o resultado que importa, e sim o processo. Fala um pouco mais sobre isso, sobre a importância do processo e como que foi o seu processo até chegar nessa Edith de hoje, no sentido de se tornar uma mulher apaixonada pela alta performance. Foi uma coisa natural, sempre foi assim, foi uma construção, foi uma descoberta. Como que foi esse processo? Vamos lá, eu gosto de treinar. Gosto de treinar e gosto de sentir a evolução. Eu acho que eu não sou uma atleta nata, tipo Michael Phelps, que nasceu, né, de criança, já batia recorde com 8 anos. Mas eu sempre gostei de treinar, e isso é uma coisa que sempre os técnicos destacavam em mim. Então, seja desde a época do colégio, os técnicos falam assim, você está sempre aqui cedo treinando, é uma pessoa que pensa o processo. Então, eu jogava futebol de salão. Eu lembro uma vez o meu técnico falou assim, olha, você não é melhor, mas você é a pessoa mais dedicada e a mais inteligente do meu time. Então, você é indispensável aqui no meu time. E com isso você vai, e desde cedo eu gostava assim, bom, eu não sou a atleta mais nata, mas eu sou uma peça essencial dos meus times. Então, como é que a gente faz isso? E o envolvimento com o treino, resultado, né? Pequenos resultados, pequenos incrementos. E para mim era assim, tinha que ser satisfeita com o treino, com a Edith um pouquinho melhor. Eu brinco assim, sempre mais um tijolinho. Cada treino é mais um tijolinho. Onde que eu acho que as pessoas se frustram muito, né, Diógenes? Assim, você fala, putz, eu não tô correndo bem. Aí chega para correr em um ano não tá correndo bem. Outro dia minha filha, mãe, eu não corro que nem você. Eu falei, que bom, né? Tô há 30 anos correndo, ainda bem que você não corre que nem eu, né? Se em um ano já tivesse correndo com eu te inscrever na Olimpíada amanhã. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre satisfeito com aquele treino, com assim, acordar cedo. E acordar cedo, o treino não foi bom, mas é melhor do que não ter ido treinar. Então, até treinar a frustração é importante. Puxa, hoje eu tô frustrada, mas amanhã eu vou treinar melhor. Hoje não deu certo, isso vai me ensinar alguma coisa. Pô, sair muito forte numa prova, aprendi. O que, que eu aprendi? Né? Qual foi o ensinamento? Qual foi o tijolinho daquele dia? Errar. Errar também é um ensinamento. Errar também é uma conquista. As pessoas não querem errar. Como é que você não quer errar? Como é que você cresce se você não erra? Entendeu? Então, acho que aprender com o processo, para mim, sempre foi muito apaixonante. E é óbvio que na hora você chega chateada, você chega frustrado, você queria ter batido uma meta numa prova, ter ganho um jogo. Mas é você conseguir olhar para aquele treino como mais um tijolinho. E não tem tijolinho de lado, é sempre um tijolinho para cima, ainda que você esteja errando, tá? O erro também é um tijolinho. Caramba, não existe tijolinho pro lado, sempre um tijolinho para cima. E você falou bastante da questão do treino.
o que você considera que é mais importante no momento do treino? Vamos lá. Eu acho que você tem que estar com a cabeça, com foco ali no que você quer daquele treino, tá? Então, assim, não é ir lá e fazer o que o teu técnico tá te mandando. Então, você tem um longo de 30 quilômetros. O que você está treinando ali? É a resistência? É a cabeça forte? É você não parar? Senão você vai lá, força bruta, né? Cavalo vai lá, solta no pasto e corre. A gente é mais do que força bruta. E principalmente no esporte de alta performance. Às vezes não é chegar os 30 quilômetros mais rápido. É você treinar, não parar, treinar estar num ritmo constante, você treinar, acelerar no final. Qual é o objetivo daquele treino? Tem muita gente que entra para treinar na força bruta, né? Vou entregar qualquer coisa de qualquer jeito. Às vezes é treinar cansado, às vezes é treinar gripado, às vezes é treinar sem vontade. Então, quando você está num ritmo de treino, por exemplo, numa véspera de uma maratona, de um Iron, para quem é do triatlon, e você está cansado, às vezes o objetivo daquele treino é treinar cansado. Porque o que as pessoas falam? Hoje eu estou cansado, então não vou entregar. Talvez o objetivo seja entregar ainda que cansado, né? Então, eu acho que para mim, quando eu entro num treino, eu penso muito assim, qual é o meu objetivo naquele treino? O que o meu técnico quer de mim naquele treino? Às vezes você está num ciclo grande e o objetivo, sim, é você superar a dor nas pernas, superar o cansaço da semana, superar que é sábado e você treinou e trabalhou que nem um desesperado, e ter que acordar cedo e acordar e entregar não o melhor treino, mas um treino que é consistente com o volume que você está vindo fazer. E fazendo um paralelo, né? Você que é executiva no mundo profissional, cabe essa analogia do treino no mundo esportivo com um treino no mundo profissional? 100%. Para mim, o esporte é um espelho da vida, tá? É um espelho do que acontece, seja na sua vida pessoal, na sua casa, seja como eu educo as minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, né? Para o pessoal que está me ouvindo, eu tenho uma filha de 21, uma de 19 e uma de 12. Assim como no trabalho. Por que é um espelho? Porque é quanto a gente se dedica, é quanto você está focado naquilo. Então, nem sempre dá certo. A gente entra às vezes numa aquisição e dá errado. O processo é longo, o time está desanimado, tem imprevistos que você não. Por exemplo, você vai treinar um dia está chovendo, você vai fazer uma aquisição e você tem uma notícia no meio que muda o preço, muda a vontade do outro lado de te vender, muda a sua vontade de te vender. Tem um problema político no país, sobe os juros, cai os juros. Então, você também se adaptar à situação que você está. Motivar o seu time. É super importante. Né? As pessoas também têm motivações no trabalho. Entender que nem todo dia vai ser o seu dia de RP. Nem todo dia você vai conseguir dar o seu melhor. Às vezes não é por sua causa, às vezes você deu o seu melhor, não, né, eu digo assim, o seu melhor resultado. Você deu o seu melhor, mas as circunstâncias não eram ideais. E tá tudo bem. A gente não pode se penalizar porque não conseguiu o RP no trabalho, por exemplo. Não conseguiu fechar aquela operação da maneira que você imaginou quando você entrou nela. E tá tudo bem, porque lembra que é um tijolinho. Você aprendeu alguma coisa, talvez não entrar tão duro na operação, talvez entender que você não controla todas as circunstâncias, talvez você tivesse que puxar mais pelo seu time. Você liderou muito sozinha, putz, eu devia ter puxado mais o time, porque talvez eu tivesse cansado menos. Então, tem muito do que a gente faz no treino do esporte que eu acho que vale para o que acontece no dia a dia de trabalho, e acontece mesmo, tá? Assim, na segunda-feira de manhã, na primeira reunião que você tem. Porque na primeira reunião que você tem, às vezes você tá frustrado que o fim de semana não deu certo, e mesmo assim, lembra que eu falei de treinar cansado? Você tem que entrar cansado naquela reunião, respirar e falar, cara, hoje eu vou ter que entregar mesmo cansada. Motivar os outros quando você não está motivada, né? Eu sempre falo que a minha filha de 19, ela corre um pouco mais devagar. Eu falo assim, você não sabe como você me inspira, porque para mim quando você não consegue, eu preciso ser incansável. Mesma coisa no trabalho. Às vezes você está com uma pessoa desanimada, eu falo assim, cara, eu tenho que ser o espelho que ela para aquela pessoa. Eu não posso mostrar que eu estou cansada. Ele está cansado, então aqui é que você é incansável. Então é muito parecido, porque tem muito de como você tira de você mesmo, sabe? E aí o output é que é diferente. Um você está dando um output intelectual, o outro você está dando um output físico, né, de corrida. Mas o que está dentro de você, o que está jogando aquela informação para o output é a mesma. Enquanto você foi falando,
me corrija se eu estiver errado, mas você me parece uma pessoa que se fortalece, cresce muito nas dificuldades, quando alguma coisa não sai como você gostaria. Tem alguma coisa que você faz nesse processo de aconteceu um erro, não saiu como eu queria? Tem alguma coisa que você faz que você fala, poxa, talvez você quer um segredinho, alguma estratégia que eu uso para usar isso aqui como um grande catalisador para me levar ainda mais para cima? Boa pergunta, Diógenes. O que eu tento fazer sempre e aí é bem a questão do meio copo cheio, tá? Alguma coisa não sai, não dá certo. A tendência das pessoas é olhar o que não está dando certo. Então, você correu 42 quilômetros e falhou porque o seu tênis desamarrou. Você correu super bem. Aí, nossa, falhei porque eu não dei um laço duplo no tênis. Você correu super bem os 42 quilômetros. As pessoas tendem assim, eu errei naquele um relatório dos 42 que você entregou. Putz, eu esqueci disso no meu relatório. A pessoa foca sempre no erro. Então, o que eu tento fazer é assim, tá, não deu certo, não foi exatamente como eu tinha planejado, mas o que que deu certo? Porque isso me motiva, a olhar o todo, que as pessoas também esquecem muito de olhar. As pessoas têm uma visão muito de funil, principalmente para o erro, tá? Eu sempre falo, tem uma coisa que é interessante, eu sempre falo isso. Ninguém percebe o que elas são boas, elas só percebem o que elas fazem de ruim. Então a pessoa, assim, ela é super comunicativa, ela é super pontual, uma pessoa motivadora. Mas é uma pessoa que não consegue focar. Ai, não consigo ficar meia hora focado. Gente, você fez 10 coisas certas, você faz uma errado, você tá achando que você é um péssimo team player. Vamos então, olha tudo que você entregou, olha o exemplo que você está dando em comunicação, em team building, em gestão de pessoas. No foco você está falhando, então vamos trabalhar isso, vamos né, cortar a reunião em partes, vamos fazer mais coffee breaks, para que você consiga continuar entregando. Você tem uma parte muito importante que você está entregando aqui. E na corrida, tem gente que é aquele reloginho, né, que sempre está no mesmo pace. Talvez aquela pessoa não seja mais agressiva, mas todo mundo conta com ela que ela nunca vai quebrar. Não tem sempre um que não Mais quebra? consistente, mais Consistente. Aquele resiliente. cara é importante. Ele não percebe, ele vai falar, putz, eu não consigo o tempo do Diógenes porque ele é agressivo na chegada. Só que você precisa do reloginho, porque você precisa saber alguém que está te marcando para você se soltar no final. E na parte profissional é a mesma coisa. Então, eu acho que se a gente olha também no acerto, e isso é aquela coisa do meio copo cheio, né? As pessoas vão falar assim, ah, não deu certo, o resultado não foi exatamente como eu queria. Então, o que que eu estou fazendo de bem? O que que eu fiz de certo aqui? E isso te ajuda a falar assim, tá, eu entendi, meio copo ficou vazio, mas eu fiz um monte de coisa boa. Por que que é importante isso? Para você não se desanimar, você se auto-sabotar, que é uma coisa que acontece muito. Não dou para isso. É a primeira coisa que as pessoas fazem, principalmente no início. Seja quando você está mudando de cargo, isso acontece muito quando você está saindo de um cargo de coordenador, indo para o cargo de gerente para diretor. Não sei fazer isso ainda. Ou quando você está mudando de nível no triatlon, por exemplo, ou na corrida. Ah, antes era o sub 4, agora é o sub 3:30 na maratona. Agora eu quero qualificar para Boston. Se você se frustra no primeiro não conseguir o seu 3:30, você já desistiu do seu sonho lá na frente. Então as pessoas jogam o sonho lá na frente, esquecem que hoje elas têm que consertar o rumo hoje, né? As pessoas são muito agressivas nos sonhos. Arruma o rumo hoje. Meio copo está cheio. Continua a encher o copo. Quando você foi falando, me veio a seguinte questão: pontos fortes e pontos fracos. Acredito que todo mundo tem os seus pontos fortes e pontos fracos naturalmente. Perfeito. Pensando em performance, seja no esporte, no mundo profissional, para onde você acredita que as pessoas devem olhar? Pontos fortes, pontos fracos? Como trabalhar isso? Potencializa mais pontos fortes? Melhora os pontos fracos? Como que você lida com isso pessoalmente e com as pessoas que você trabalha, lidera? Sabe que é muito interessante? As pessoas às vezes não sabem quais são os pontos fortes delas. Então, o primeiro passo, eu acho, é você esse autoconhecimento. O que que eu tenho de forte, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre achei que todo mundo tivesse o meu nível de energia. Eu achava que todo mundo tinha. Aí eu fiz um processo de autoconhecimento. A pessoa me mostrou que meu nível de energia é muito acima da média. Então eu consigo treinar de manhã, eu consigo trabalhar 12 horas, eu consigo fazer um segundo treino à noite. Quantas pessoas mal conseguem fazer o primeiro treino e trabalhar 8 horas.
Eu achei que aquilo era normal. Então, quando eu sei que aquele é o meu ponto forte, eu vou usar aquele meu ponto forte. Mas para isso eu preciso saber. Porque senão eu não reconheço que é ali que eu devo colocar minha energia. Entendeu? A mesma coisa, eu sou uma pessoa extremamente focada. Também achei que todo mundo conseguisse focar 12 horas. É... E aí, quando eu não sei qual é o meu ponto forte, eu vou achar, eu deixo de usar aquilo como minha ferramenta. Entendeu? E aí, lembra que a gente falou antes de todo mundo só focar no ponto fraco? Então, qual é o meu ponto fraco, né? Eu escuto pouco. Ai, eu escuto pouco, eu escuto pouco. E aí eu deixo de usar, seja numa alta performance de esporte, seja numa alta performance de trabalho, os meus, eu brinco assim, todo mundo tem 10 dedos, né? 5 são bons e 5 são ruins. As pessoas focam nos 5, todo mundo. Os 5 são ruins. Você nem sabe quais são os seus outros 5. Geralmente você identifica um ou dois. Por quê? Porque é tão natural que a gente faz. Se você é uma pessoa comunicativa, é tão natural para você ser comunicativo que você acha que todo mundo é comunicativo. Se você é uma pessoa que tem muita energia, no meu caso, você acha que todo mundo tem muita energia. Se você é uma pessoa que escuta, a minha filha de 21, por exemplo, é uma pessoa que ela é extremamente observadora. Ela nunca percebeu isso como um ponto forte, porque ela faz tão naturalmente. E outro dia ela estava numa dinâmica, alguém falou: olha, né, use o exemplo da Carolina que está aqui observando antes de falar. Por isso que as conclusões dela são tão pertinentes. Ela falou: nossa, nunca nem percebi que isso é um ponto forte. Então, eu acho, Diógenes, que assim, é muito importante, antes da gente até falar, eu vou usar os meus pontos fortes. Quais são os seus pontos fortes? E é muito interessante que, às vezes, é difícil para a gente mesmo identificar. Por isso, eu falo, vai conversar com alguém, conversa com 5 amigos e fala assim, o que você acha que são os meus pontos fortes? E uma pessoa trabalha, uma pessoa do esporte, uma pessoa da família. Você vai ver que, muitas vezes, elas vão repetir o mesmo ponto forte que nem você sabia que tinha. Porque é tão natural. Ah, você é uma pessoa agregadora. Todo mundo não é todo mundo agregador, não. Tem gente que não é agregador, entendeu? Eu sou uma pessoa resiliente. Ah, nem todo mundo é resiliente, não. Eu sou uma pessoa com muita energia. Então, eu acho importante a gente primeiro reconhecer, e às vezes é difícil a gente fazer isso sozinho. Eu acho super interessante. Ou você procurar um profissional que faça isso, ou você pedir para amigos falarem para você: ah, não tenho grana para falar com um profissional, fazer um perfil de liderança. Você pode. Eu faço essa provocação. 5 amigos de 5 grupos diferentes. Pede assim: quais são os meus 5 pontos fortes? Você vai ver eles falarem sobre coisas que você não reconhecia em você mesmo. Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma vez um processo desse, de falar com 5 pessoas. E as 5 falaram que eu era uma pessoa que tinha muita flexibilidade para mudar de assuntos. Então, eu podia falar de financeiro, eu podia falar de esporte, eu podia falar de família, de uma forma, assim, muito consistente, muito profunda. Então, assim, eu era muito versátil para mudar de assunto. Eu nunca achei que versatilidade fosse um ponto forte, porque era tão natural. Hoje eu sou diretora executiva de uma empresa e eu tenho que circular entre a parte financeira, a parte de operações, a parte de engenharia, o jurídico, o comercial. E hoje, olhando para trás, falei: nossa, como eu reconheço isso. E como eu reconheço isso, quando eu estou num assunto, né, discutindo questionando o diretor de engenharia, né, na estratégia que ele está adotando, falando com o meu diretor financeiro, falando com a minha diretora comercial, eu reconheço que a minha versatilidade é importante para o lugar que eu estou hoje. Mas primeiro foi importante eu escutar isso, porque eu não teria reconhecido isso, entendeu? Você falou do autoconhecimento e eu tenho conversado com muitas pessoas e eu reparo muito que as pessoas que têm o sucesso da maneira como eu gosto de falar, que é um sucesso englobando todas as áreas da vida, né? Então a pessoa tem saúde, a pessoa tem ali o relacionamento familiar, a pessoa tem um sucesso profissional, enfim, essas pessoas que são completas no sucesso, elas falam muito sobre a importância do autoconhecimento, muitas vezes como ponto de partida. Sim. Concorda com isso? E principalmente, como começar esse processo de autoconhecimento? Você falou aí de perguntar para 5 amigos, é por isso? Não, tem alguma outra coisa que você indica fazer? Por onde começar? Vamos lá. O que se fazia antigamente, que eu não recomendo, a gente acabava aprendendo com o erro, né? Então você começava a viver experiências que te frustravam, você começava a fazer coisas que davam errado, e aí você começava a aprender com o erro. Por que é ruim isso? Eu não recomendo? Porque leva tempo, né? O ideal é você aprender antes, errar menos. Que nem o Warren Buffett fala: erra, mas erra rápido, né? E não repete o erro, entendeu? Então, antigamente, a gente não tinha essa quantidade de ferramenta que a gente tinha. Não tinha podcast, não tinha quantidade de informação em livro, não tinha acesso a tanta informação na internet.
Então, as pessoas, elas tentavam, erravam, e com isso elas aprendiam quem é a Edith, quem é o Diógenes, né? Quem sou eu como atleta, quem sou eu como executivo, e iam consertando o rumo da vida com os erros. Hoje, como é que a pessoa pode fazer? Hoje, acho que tem muitas ferramentas, tá? E seja na internet, seja em livros, de você buscar o seu perfil mesmo. Então, se você é uma pessoa que aprende e eu vou te dizer, né? Eu não sou psicólogo, mas eu já conversei com algumas pessoas. A gente tem perfis diferentes de pessoas. Tem gente que tem um perfil de aprender com experiências. Então, para aquela pessoa, tá tudo bem errar, porque ela vai aprender com experiências. Tem pessoas que são aversas a erro. O que essas pessoas fazem? Elas estudam mais, treinam mais antes de enfrentar o desafio. Por quê? Porque elas não gostam de errar. Tem uma maneira de ser? Não. Uma pessoa vai fazer 10 provas antes de achar o pace correto. A outra não, vai fazer 10 treinos antes de fazer uma prova com o pace correto. Você tem que entender qual é o seu perfil. Se a pessoa que não gosta de errar fizer 10 provas, vai se frustrar, para na quinta. Se a pessoa que gosta de aprender com a experiência fica treinando muito, ela também se frustra, entendeu? Então, acho que é importante a gente entender qual é o nosso perfil de personalidade mesmo. Eu sou uma pessoa que eu aprendo com os outros, eu sou falando, eu sou uma pessoa que aprendo mais escutando, eu sou uma pessoa mais introvertida, eu sou uma pessoa mais extrovertida, sou uma pessoa da experiência, eu sou uma pessoa da informação. Eu sou uma pessoa que busca o reconhecimento, por exemplo. Então, uma pessoa que busca reconhecimento, é importante ter medalha, ter RP. Tem gente que não precisa disso, então não precisa ter 10 medalhas, basta um RP. E quando a gente sabe quem a gente alimenta o que a gente precisa. E isso é importante, entendeu? Porque senão você está alimentando o lado errado. Por que dá errado? Se eu estou alimentando o que eu não preciso, né? Eu estou alimentando experiências ruins enquanto eu sou uma pessoa que não gosta de erro, você não está alimentando o que você precisa, entendeu? E isso vale para relacionamento também, tá? Se eu estou alimentando. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, que eu gosto de novo, reconhecimento, ou então eu gosto de tempo de qualidade. Eu gosto de tempo de qualidade e eu te dou presente, você vai me devolver o quê? Presente, mas eu não quero presente. Eu quero tempo de qualidade. Então eu estou alimentando o lado certo. A gente tem que entender que a gente tem que dar o que o outro precisa, mas a gente precisa receber o que a gente precisa, né? E no trabalho também é isso. Você está buscando. E isso foi uma coisa que eu fiz uma vez um trabalho de coaching com uma pessoa, com a Renata Pires. E ela falou assim: o que você quer do seu trabalho? Só dinheiro? Não quero só dinheiro. Só reconhecimento? Não, eu quero realização. Eu sou uma pessoa de execução. Se você me der um caminhão de dinheiro, pedir para eu ficar sentada nessa mesa olhando para a parede, eu não quero. Eu preciso motivar o time, eu preciso executar, eu preciso realizar. Por quê? Porque eu tenho energia, eu sou uma pessoa realizadora. Então, se eu buscar o que eu não preciso, eu vou estar sempre frustrada. Por isso que o autoconhecimento é importante para a gente buscar o que a gente precisa. Agora, tem gente que talvez queira aquele caminhão de dinheiro e tá tudo bem. E cada pessoa tem o que mexe com ela, né? Então, se você me der um time frustrado, eu vou falar assim, gente, eu quero motivar esse time, porque eu sou uma pessoa de equipe, eu sou uma pessoa de execução, de jogar junto, né? Eu amo jogar junto. Se eu ganhar um caminhão de dinheiro e você tiver no meu time frustrado, eu falo, cara, não tá funcionando, esse caminhão de dinheiro tá injusto, porque para mim todo mundo tem que ganhar junto. E tem um pouco do meu crescimento no esporte, mas tem um pouco de quem eu sou também. Eu sou uma pessoa que gosta de jogar em equipe. Então, assim, uma das coisas que eu verifiquei, assim, eu daria para ser uma consultora e trabalhar sozinha? Não. Porque eu preciso mover a máquina, eu preciso estar com gente, eu preciso ver você motivado. Eu me realizo com a sua realização. Eu me realizo quando o time realiza. Eu me realizo em fazer o projeto. Óbvio que todo mundo quer dinheiro, mas é só o dinheiro? Não, não é só o dinheiro. Não é só o que eu entreguei. Senão eu poderia ser uma consultora, trabalhar sozinha dentro de casa, horário flexível. Muita gente faz isso, funciona para um monte de gente. Por isso que o autoconhecimento, entender o que você faz é importante. Senão você está sempre frustrado. Você está gastando energia, gastando tempo, gastando dinheiro e está saindo frustrado. Duas pessoas não são iguais. Então, eu tenho irmã gêmea idêntica, que tem um tipo de necessidade, eu tenho outro. Então, se eu for me espelhar nela sempre, eu estou realizando o sonho dela e eu não estou me realizando. E por que é importante a gente se realizar? Porque, né, porque eu falei, senão a gente se frustra, a gente para no meio do caminho. Você tem que entender o que está te alimentando. Sabe, você chega em casa, tem uma técnica da minha filha no futebol, que ela passava um bilhetinho para elas, eu achava o máximo. Ela fala assim, saia satisfeito. Não é, por isso que não é o resultado, saia satisfeito.
do trabalho, do seu relacionamento. Não precisa dar certo. Você saiu satisfeito? Você entregou seu treino? Você entregou a sua planilha durante? Você entregou a motivação que você gostaria de motivar? Às vezes você não vai conseguir motivar. Às vezes não depende de você aquele resultado. Mas você saiu satisfeito. E eu acho que é uma frase, principalmente para criança. Você vira para o seu filho e fala assim, putz, você não marcou aquele gol, né? Não precisa ficar corrigindo ele, ele já está frustrado que não marcou aquele gol. O que a gente faz como pais quando sai de um jogo de futebol de filho, que é a coisa mais básica que tem, porque todo pai tem algum filho que joga futebol. Se é menino ou algum esporte, se é menina. Putz, você devia ter encaixado mais aquela bola, você devia ter corrido um pouquinho antes, você devia ter... Não precisa falar o que ele fez de errado. Ele já está frustrado. Você tem que virar para o seu filho e falar assim, você saiu satisfeito? Você tentou? Eu brinco, né, com as minhas filhas. Cara, até jogador da seleção brasileira, na Copa do Mundo, chuta a falta para fora. Aí você quer no campeonatinho da escola, ter acertado todas as faltas que você bateu? Você focou? Você mirou? Você treinou a falta que você sabia que você ia colocado para bater? Você saiu satisfeito? Não é realizado com o ganho. Isso é fácil, né? Fez o gol, mesmo que você foi de sorte, você está realizado, né? Ganhou dinheiro, mesmo que com sorte, está no lugar certo. Mas você saiu satisfeito, porque para mim é a medida da gente continuar performando. Porque se a gente saiu satisfeito, você fala, pô, não deu certo ainda. Não saiu o gol, mas eu vou tentar de novo. Porque no fundo é quanto que a gente entrega, é o que conta. Porque o resultado pode ser sorte também, né? Pode entrar na empresa, fazer o IPO de repente, isso não tem nada a ver com aquele dinheiro que você ganhou. Ou então, né, o goleiro frangou, não tem nada a ver com o que você fez naquele gol específico. Você saiu satisfeito? Putz, dei maior sorte, né? Você tem que sair satisfeito, porque aquilo é que vai te motivar para o próximo treino, para aumentar a dificuldade, que é outra coisa, alta performance também, né, Diógenes? A gente tem que aumentar a dificuldade. É fácil estacionar, né? Eu tô aqui, tá confortável. Alta performance, você tem que abraçar o desconforto, que é uma outra frase que eu amo. Abraço o desconforto, cara. Eu amo essa frase. Amo. Vai lá, abraça o desconforto. Tá difícil? Abraça o desconforto. Nossa, eu gostei muito do que você falou, né? O autoconhecimento te leva a se alimentar do que você precisa. Incrível isso. E agora você terminou falando do interpreto como desafio, né? E eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas têm uma relação ruim, digamos assim, com o desafio. Primeiro, qual que é a importância, você acredita, da pessoa estar o tempo todo se desafiando, mas indo um pouco mais além? Como a pessoa se desafiar da maneira certa? Porque muitas vezes a pessoa, ela tá bom, vou lá, me desafio, só que ela não calibra, ela se desafia da maneira errada e ela não consegue nem começar, ou ela começa muito rápido, ela se frustra porque ela fala, poxa, viajei aqui no meu desafio. Então, qual é a importância e como se desafiar da maneira correta? Perfeito. Vamos lá. Tem uma história, né, que é famosa assim, se você fala para uma criança, fica elogiando a criança, você só tira 10, você só tira 10, e você dá um exame mais difícil e dá a opção para a criança fazer, ela não vai querer fazer. Ela fala, não, vou ficar com 10 que está garantido. Se você elogia o esforço da criança, nossa, você estudou muito, nossa, se concentrou. Você quer fazer outro teste mais difícil? Ela vai fazer. Porque você vai continuar premiando o esforço dela. E vai ter vezes que ela não vai conseguir o 10, vai conseguir o 8. E tá tudo certo, porque o que é importante para ela? O esforço, né? Então, acho que essa é a primeira coisa, a gente não focar só no resultado. Porque não é o 10 que tá valendo. Porque senão você para. Eu consigo atingir minha meta. Tô jogando no time da escola, tá confortável. Vou pro time mais difícil, o time da seleção do Paineiras, do Palmeiras, onde vai ser mais difícil. Não, porque lá é mais difícil, fica na minha zona de conforto. Então, acho que a primeira coisa é você focar não no resultado, tá? Mas no esforço. Isso é super importante, principalmente construindo jovens, tá? Ai, não deu certo. Cara, você lembra, né? Saiu satisfeito, se esforçou? Porque se você coloca um mindset de crescimento, crescimento não é acertar, crescimento é se esforçar, crescimento é tentar de novo, tá? E a outra coisa também é o seguinte, é calibrar a expectativa, né? Nossa, quero fazer uma prova, uma maratona abaixo de 3 horas. Mas minha atual é 3h30. Realisticamente, você não vai baixar meia hora em uma prova, a não ser que você tenha sido muito conservador na sua primeira prova de 3h30. Então, incrementos. Você lembra do tijolinho que a gente falou no início? É sempre um tijolinho. Putz, eu vou baixar de 3h30 para 3h20, eu vou baixar de 3h20 para 3h10. De 3h10 eu já consigo dar um salto para baixo de 3. Acho que as pessoas, elas têm expectativas muito rápidas. E por que isso acontece muito também, né?
olhando o coleguinha, olhando o cara que está do lado, Comparação. que é uma comparação que não tem nada a ver com você. Aquela pessoa pode ter ela pode ter mais talento, simples, pura e simplesmente como isso. Nasceu para correr abaixo de 3 horas. Não precisa fazer esforço nenhum. Então a régua dele não é 3 horas, é 2h40. A minha régua pode ser 3 horas. Né? Então, se eu me comparo com alguém que naturalmente é mais talentoso e tem um limite mais rápido, e o que eu falo? Por isso que não pode ser o resultado pelo resultado. 3 horas para mim pode ser um super tempo. Então, eu tenho 52 anos, não sou a pessoa mais rápida da vida, mas eu vou ser uma maratonista resiliente e vai entregar bons resultados consistentemente. Eu brinco que eu vou fazer pódio até os 80. Amém. Esse é o meu. Eu brinco assim, esse é o meu drive. Eu talvez não tenha nascido para fazer prova 2h40, não tenho essa, né, talento como corredora. Mas eu gosto, acho que para mim é uma vida saudável, eu acho que eu inspiro pessoas a terem uma construção de longo prazo, uma relação de longo prazo com o esporte. Às vezes o cara de 2h40 correu 2 vezes e cansou. Com 30 anos já entregou tudo que ele tinha que entregar e cansou. E aí talvez não seja uma pessoa saudável, talvez não esteja inspirando os filhos dele. Então, o resultado em si, às vezes, é muito cruel com a gente, entendeu? Porque as pessoas olham uma medida daquele resultado. É o tempo absoluto, é 2h40 que é importante? Será que não é mais importante você ter continuado a correr, ter inspirado seus filhos? Ou você ser aquela cara que está sempre no treino, sempre feliz, inspirando o cara que vai baixar de 2h40 para 2h20? Qual é o seu papel no time? Qual é o seu papel no mundo? Às vezes, o seu papel no mundo não é entregar o resultado mais rápido. Por isso que é muito cruel essa coisa do resultado absoluto. A minha filha jogava vôlei e ela era banco. Ela era banco no time do Pinheiros. E ela, às vezes, ficava frustrada, óbvio, né? Tinha 15, 16 anos, chegava, mas não tô. Eu falei, primeiro eu falava, treina, quer ser titular? Treina mais. Segundo, tem gente melhor que você? Elogia. Você tá num dos times mais competitivos de São Paulo. Você é melhor do que todo mundo do seu time da escola, todo mundo no time do bairro, no time do prédio. Então, você também está num ambiente de muita competição. Então, calma com a sua expectativa. Outra coisa, qual é o seu papel naquele time? É chegar todo dia sorrindo, é chegar cedo, é ser a pessoa que consistentemente levanta a bola para sua melhor atacante melhorar e ser a titular que faz mais pontos. É só a pessoa com a cabeça boa. Porque tem isso, né? O atleta, quando ele é muito bom, às vezes ele tem uma cabeça ruim. Às vezes ele precisa de um cara que é mais consistente, até mentalmente. E a gente esquece disso. Então, assim, qual é o seu papel para o time? Então, para a gente melhorar e sair da zona de conforto, a gente também tem que calibrar a nossa expectativa. Tá? Qual é o meu desafio? O meu desafio não é o seu desafio. O meu tempo não é o seu tempo. A minha distância não é a sua distância. Então, eu sou uma pessoa que sempre corro há quase 30 anos. Então, para mim, correr 21 todo fim de semana, eu corro 21 todo fim de semana, ou mais. Né? Aí, alguém que acabou de começar a correr aos 40 anos, quero correr 21 todo fim de semana. Não é o seu barato. O seu barato é correr todo fim de semana. Talvez 10, talvez 12. E calma. Talvez seja aquela a sua onda. Não precisa fazer 21 todo fim de semana. Não precisa correr maratona todo ano. O Marcos Paulo tem uma frase que eu acho ótima, de maratona não é para todo mundo. Maratona é para quem quer, para quem gosta, para quem tem físico, para quem tem joelho forte. Você tem que estar ativo e tem que estar com o seu desafio. Isso é uma outra coisa também, assim como o autoconhecimento, né? Qual é a minha fortaleza? Qual é o meu desafio? O que é bom para mim? Às vezes é uma prova que... Por que você tem atleta que corre 100 metros e atleta profissional, né? Que só faz aquilo. Se fosse fácil para todo mundo correr 100 metros, todo mundo estava correndo 100 metros. Se fosse fácil para todo mundo correr 42, estava todo mundo correndo 42, né? Você tinha todos os atletas de atletismo fazendo a mesma prova. Gente, é tão diferente quanto você fala... com os atletas de ponta, a prova de 200 metros é 100% diferente da prova de 100 metros. A gente já falando de 100 metros de distância. Imagina uma longa distância. Então, acho que tem gente que corre por prazer e não por performance. Também tá tudo certo. O meu desafio é ter prazer, é estar com os meus amigos. Alta performance, né? Diminuir o tempo não é o que me move. O que me move é estar com os meus amigos, tá tudo certo. Então, quando a gente entende o nosso desafio, a gente sai da nossa zona. E aí, talvez aquele cara que quer estar com os amigos, o desafio dele não é ir para balada de noite e estar num dia de manhã correndo. Entendeu? O desafio dele é outro. E conforme a pessoa vai se desafiando, vai evoluindo, ela vai atingindo novos níveis. E cada novo nível exige uma outra série de competências, exige que a gente se torne uma outra pessoa, enfim. Como você fala assim, poxa, né, usando meu exemplo, conforme eu fui subindo, o que eu fiz para me adaptar ao novo nível,
né? E o que uma pessoa pode fazer? A hora que ela atinge um novo nível, o que ela faz nesse momento? Para obviamente, não voltar, não parar naquele nível ali. Então, aí eu vou usar uma frase que eu li ontem do Bernardinho, que eu adoro o Bernardinho, que eu acho que ele move gente, sabe? Então, justamente ele move o que tem dentro da gente. Só não fala que a frase é a excelência é um alvo... Não, não. É que ele fala assim, quando você chega lá, disciplina. Quando você não chega, resiliência. Pô, eu vi essa frase. Então, eu acho isso muito bom, cara. Você chegou lá, você qualificou para o seu Iron Internacional. Disciplina, cara, porque ninguém vive de resultado passado. Então, você vai ter que continuar a treinar, você vai ter que continuar a entregar, você vai ter que continuar a se alimentar bem. Vai ser difícil. Agora, as melhorias são menores. Melhorar o tempo depois que você já melhorou muito é mais difícil. Você já tá, sabe, você tem que estar espremendo o suco do bagaço da laranja. Você já chegou lá A gente está falando, por exemplo, dos atletas olímpicos, eles tiram centésimos de segundos do tempo dele. Antigamente eles tiravam dezenas de segundos, né? Depois segundos, agora centésimos de segundos. Um nadador de ponta, um atleta de ponta. Então, eu acho que quando você chega lá, é muito fácil para a pessoa falar assim, né, já me qualifiquei para o internacional, uma prova internacional, já baixei dos 3. Aí o que acontece muito? A pessoa cai nos valões, assim, né, cansa. E aí vai contra o objetivo de longevidade também, né? Eu quero continuar performando. O Bernardinho sempre falou, ele tem uma história clássica que eu gosto muito, que ele falou que quando ele ganhou uma Olimpíada, né, com a seleção masculina, acho que o treino começava às 8. Ele falou para ganhar primeiro dia de que o pessoal se apresentou. Ele falou, agora o treino começa às 7. O pessoal, ele falou, ninguém vai ganhar da medalha passada. Vocês já são primeiro, para continuar em primeiro é muito mais difícil. Então, acho que isso responde um pouco, assim, uma vez que você chega, é mais disciplina. E tem uma coisa também que é difícil, que é manter aquela paixão acesa. Né? Porque a gente não corre só pelo resultado. Você corre, ou você pedala, ou você nada, você joga vôlei. Você corre porque você gosta daquilo. Então, assim, como é que eu mantenho viva a paixão se eu já cheguei num patamar? Né? Às vezes está difícil melhorar aquele tempo e as pessoas ficam. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava querendo melhorar meu tempo e aí tinha feito 3:20 e 10 segundos, e aí a gente fica naquela neura, eu quero baixar 3:20, e eu fiz 3:20 e 37 segundos, ou seja, eu piorei em 30 segundos o meu tempo. E eu tinha feito uma prova em Amsterdã, outra prova em Chicago. E eu fiquei super frustrada, não desci para jantar de noite, tava, assim, pé da vida. E aí eu falei, né, o meu marido falou assim, vamos jantar, e era aniversário dele, nesse dia ele tinha ficado assistindo a prova, ou seja, e eu preocupada com os meus 30 segundos. E aí ele olhou para mim e falou assim, calma, ele falou assim, se você tá chateada por 30 segundos de uma prova de 3 horas, você devia rever seu tempo, seus valores. Uau. Ele falou assim, você tem 5 minutos para descer para jantar, eu vou estar lá embaixo te esperando, se você não descer, eu vou jantar sozinho. Obviamente, 5 minutos eu repassei minha vida, por que eu estava fazendo aquilo, por que eu estava em Chicago, tinha largado as minhas filhas para trás, estava correndo, eu devia estar feliz, eu fiz uma baita prova. Continuava sendo 3:20. Tinha feito uma prova em continente diferente, Incrível, num dia exato. diferente. Aí o que eu fiz naquele dia? Eu falei assim, eu preciso realmente rever meus valores. Eu vou parar de correr um pouquinho. E eu fui fazer yoga. Por 1 ano, eu fui fazer yoga. Porque estava faltando a paixão da corrida, eu estava pelo valor absoluto. Aí fiz yoga, aprendi um monte de coisa na yoga, aprendi momento presente, né, foco, autoconhecimento, muito, respiração. Voltei mais apaixonada do que nunca pela corrida. E hoje eu faço corrida e yoga. Mas voltei a me apaixonar, voltei a deixar, sabe, eu falei assim, gente, eu tô esquecendo a essência da corrida. Eu fiz uma das maratonas mais lindas do mundo, que é Chicago, onde o povo desce na rua. Pô, gastei dinheiro, meu marido ficou me assistindo. Deixei minhas filhas em casa. Eu tô chateada. E aí eu vou trazer também uma frase do Alisson, agora nas Olimpíadas, né, de Paris. Ele é um cara super alegre, né? O corredor dos 400 metros com barreira. E ele falou, cara, ele perguntaram como é que ele tira a pressão dele numa final, né? Fez bronze. E ele falou assim, eu penso o seguinte, se eu ganhar, vai ser lindo. E se eu der meu melhor, e se eu ficar em quarto ou quinto, também tá lindo. E ele usa essa frase,
Foi lindo, vai ser lindo. Só quero dar o meu melhor. Eu só quero dar o meu melhor. Então, esse mindset é super importante. Então, para mim, né, que foi o meu caso lá em Chicago, em 2015, foi o ano que eu parei de correr. Não fiz nenhuma prova, ficava treinando sem planilha, foquei na yoga, voltei em 2016 alucinada, fiz os meus 2 melhores tempos da minha vida em 2019, ou seja, ainda tinha coisa para entregar, depois ainda tô atrás do meu melhor tempo. Mas eu voltei para a essência. Porque quando a gente chega lá também, né, você muda esse patamar, a gente fica tão obcecado, às vezes com coisas que não são importantes. Você tá fazendo uma prova, tá... Pô, qual é o sonho de todo corredor? Fazer uma grande maratona, um Six Majors, né? Você tá lá e você fica... joga tudo para baixo, porque por 30 segundos você não bateu o seu tempo, tem que ficar frustrado? Tem que. Tem que querer mais? Tem que. Porque a alta performance é sempre sobre o querer mais, né? Você não pode estar nunca na sua zona de conforto. Mas a gente tem que dar devida proporção para aquilo. Satisfeito, porém não acomodado? Satisfeito, porém não acomodado. E tem que dar devida proporção. Tem que fazer, tá bom, não foi melhor, próximo. Tem uma coisa no tênis que se fala muito, é o seguinte, pensa naquela bola, errou, próxima. E a gente às vezes fica tão frustrado, a gente joga tão para baixo, que demora muito ir para a próxima. Nossa, e legal você falar isso do tênis, eu que joguei tênis, né, minha adolescência inteira, é exatamente isso. Se você ficar pensando na bola que passou, provavelmente você vai começar a errar todas as outras bolas. A gente vê muito isso no jogo. O cara tá naquele match point que ele perdeu e ele não consegue recuperar mentalmente. Pessoal, só fazendo um parênteses, ela falou do Bernardinho, né? Alguns outros convidados já falaram do Bernardinho. O Bernardinho foi o meu grande mentor, ele nem sabe disso, mas ele foi e é até hoje o meu grande mentor. E eu montei esse podcast, e quando eu montei esse podcast, um dos sonhos, talvez o maior sonho que eu tenho aqui, é um dia ter o Bernardinho sentado ali. Vou te ajudar nessa. Então, quando você falou do Bernardinho, poxa, eu fico muito feliz porque ele mudou a minha vida, foi o primeiro livro que eu li na época que eu jogava tênis. Então, só fazendo esse paralelo aqui, se o Bernardinho um dia ouvir isso, meu sonho é que você sente aqui um dia. Pegando isso que você falou, né, dessa história que aconteceu, você falou, poxa, minha frustração e tudo mais, e um momento você falou sobre motivação. Eu gosto sempre de pensar em motivação intrínseca e motivação extrínseca. Você acredita que pra gente continuar fazendo aquilo com paixão, para que a gente tenha longevidade, essa motivação, né, o motivo para a ação, ele tem que estar mais dentro da gente ou mais fora? Como que você vê essa questão da motivação que vem de fora, motivação que vem de dentro? Como que você vê essa questão? Eu acho que tem que ter os dois, tá? Mas eu acho que sem a intrínseca você não vai a lugar nenhum. Não adianta só ter uma motivação de fora. Se você não tiver a sua própria motivação, é que eu brinco assim, é você empurrar um burro manco, entendeu? Então eu sempre brinco assim, eu prefiro segurar o cavalo brabo do que empurrar o burro manco. Então, se você não tem a motivação intrínseca, a externa tá te puxando, mas você tá, né, empurrando aquela pessoa que tá parada. E você talvez, é óbvio que assim, o mundo ideal é você ter os dois, né? Você tem intrínseca e extrínseca, mas eu acho que você consegue só com a intrínseca seguir em frente. Porque você se automotiva, você não precisa de ninguém. Todo mundo conhece a história dos jogadores de basquete que descem sozinhos para treinar antes do treino oficial. Ele já tem um super, né, uma carga de treino. Isso é motivação intrínseca. Tem a extrínseca, tem o treino, tem os prêmios, tem os outros jogadores. Mas é a sua que faz, eu acho que é a sua que faz o diferencial. A sua que faz você não cansar. A sua que faz você dar o a mais. Porque o a mais é que faz a alta performance. A mais é que faz o diferencial entre você e o cara que está treinando igual a você. Aí você vai treinar nas férias, você vai se alimentar direito, você vai ler livros de alta performance para ajudar a sua cabeça. Não é só chegar lá e treinar. Tem um extra que você está fazendo. E isso vem da sua motivação. Ninguém manda, por exemplo, hoje eu fui bater bola às 7 horas da manhã, bola de vôlei para melhorar meu toque. E meu time se encontra às 8 horas da noite. Eu sou uma doida, né? Caramba. Entendeu? E eu brinco, faça isso em casa, porque se você realmente ama, você vai fazer sozinho. Isso é motivação intrínseca. Entendeu? Isso é quando você tá... Sabe quando você tá machucado? Eu me machuquei, eu fiz operei o joelho e fui na nutricionista ontem. Minha nutricionista falou assim, cara, seu melhor percentual de gordura, o que que tá acontecendo? Você tava parada. Eu falei, putz, eu estava parada. Eu olhei, foquei na alimentação, porque eu tava sem poder treinar.
Então não dá para você estar Onde eu posso trabalhar, onde eu com posso dois melhorar. problemas, porque eu quero voltar, não dá para estar fora de forma, né, fisicamente. Então quando eu descia sozinha para fazer fisioterapia, fazia fisioterapia no físio, fazia fisioterapia com a caneleira. Ah, não tinha caneleira, amarra o peso. O pessoal ria na academia, né? Eu tinha uma academia que eu vou que não tava sem caneleira, né? Estavam trocando caneleira. Eu amarrava o peso com elástico, aí doía, botava uma camisa dentro. Tem que fazer. E isso eu acho que é sua motivação intrínseca. Isso é aquela que ninguém te rouba. Tá chovendo, você corre na esteira. Tá chovendo, você corre do lado de fora na chuva. Entendeu? A extrínseca, marcou o treino, todo mundo tá indo lá, você vai ganhar uma medalha, vão te dar um prêmio, você tá se comparando com alguém. Mas eu acho que sem a intrínseca não vai. E como você trabalha a sua automotivação? Porque você falou, puxa, acordei 7 horas da manhã para ir treinar meu toque. Não vivo disso, não ganho dinheiro Exato. disso, né? Como? Como trabalhar essa Então, automotivação? isso é uma boa, é uma ótima pergunta, né? Por que que eu faço? Outro dia eu falei, né? Por que que eu desço para treinar meu toque? Eu jogo de brincadeira num time de clube, entendeu? Eu acho que tem a ver com, lembra que ele falou o que que te move, que a Uhum. gente comentou? Eu eu quero ter um bom, o que que me move? Eu quero fazer a minha parte no time. Eu sou levantadora no time, então para eu fazer a minha parte no time, eu tenho que estar com um toque bom, eu tenho que chegar em todas as bolas, entendeu? Então acho que a gente faz o extra quando a gente sabe o que que te move. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito disciplinada, né? Lembra a gente falou também de autoconhecimento? Eu tenho muita disciplina, então eu me coloco realizações que eu sei que eu vou conseguir porque eu sou disciplinada, então eu vou descer para fazer a físio. Se eu precisar melhorar o toque, eu vou melhorar o toque, entendeu? Então eu acho que o que me mantém motivada é entender o que que me move. Então, e o que move, para mim, por exemplo, pode não ser fazer uma prova. E uma coisa também que é importante, para mim é importante ter equilíbrio. Por que que me balançou a questão dos 30 segundos? Porque estava deixando de considerar um lado família, né? Tá com meu marido, fazer aquele jantar, em detrimento de 30 segundos. Pode ser que alguém seja tão esporte que fale para o marido, fica aí, vai jantar sozinho, entendeu? O equilíbrio para mim é importante. Então não adianta também eu acordar às 5 da manhã, não ver minhas filhas para fazer 200% de corrida ou 200% de vôlei e também não conseguir atendê-las. Então, para isso é importante a gente entender assim, para mim eu quero trabalhar, eu amo trabalhar, amo o que eu faço, sou apaixonada pelo trabalho, eu amo estar com as minhas filhas e eu adoro esporte. Como é que eu vou equilibrar isso? Então, talvez para mim, um equilíbrio na corrida não seja chegar nas 3 horas, porque talvez tenha um grau de treino, de abrir mão de certas coisas que para mim também são importantes. Então, para mim, o que me move não é fazer o 3 horas agora, mas é continuar treinando, cuidar das minhas filhas, ter esse momento com elas. E esse equilíbrio, isso é que é interessante, porque equilíbrio é uma coisa que é individual. As pessoas não podem olhar para mim e falar, nossa, eu vou seguir o equilíbrio da Edith. É o meu equilíbrio. Eu trabalho 12 horas, eu treino dois, três esportes. Por quê? Porque eu tenho muita energia. Tem gente que não tem. Talvez alguma pessoa seja um esporte só. Elas talvez não tenha uma filha que seja mais que demande mais dos pais do que as minhas filhas, que são mais independentes. Eu trago muitas meninas para o esporte, então eu estou começando a surfar agora de gaiata, né? E aí, elas estavam de férias, eu levei elas para surfar no Guarujá às 5h30 da manhã. 5h30, 5 horas eu acordei elas, 5h30 eu estava no carro, 7 horas eu estava na água no Guarujá. E a minha filha falou assim: mãe, eu tô de férias, eu tô falando de duas pessoas de 19 e 21 anos e uma de 12, entendeu? E elas foram, porque eu falei assim, não, gente, vamos, vocês vão dormindo, vocês não vão perceber, como se vocês acordassem às 7 da manhã. Então, o que que eu fiz que funcionou para mim? Eu trouxe elas para fazer comigo o esporte. Assim eu estava Uniu as duas uniu as coisas. duas coisas. Então, eu estava conseguindo fazer, né, essa brincadeira do surf, que eu estou gostando, e tá com elas. Voltamos escutando música, 1h30, elas me mostrando as músicas que estão na moda, a gente cantando músicas antigas, Legal. né, que fazem sentido pra gente. Pode ser alguém que, não consiga acordar às 5h30 as filhas, ou que tenha muito sono para dirigir até lá embaixo. Esse é o meu equilíbrio. Né? E para quem tem energia de acordar cedo, de dirigir, de surfar, de voltar de trabalhar e de entregar um treino à noite. Eu gosto muito dessa palavra equilíbrio, desse conceito que você falou, mas me veio uma pergunta, pensando
no seu exemplo, que é uma pessoa que tem performance pessoal e profissional, esse equilíbrio, conquistar essa performance nessas duas áreas, é possível conquistar isso equilibrando essas duas coisas ao longo da caminhada do processo? Ou não? Você fala, poxa, se você quiser chegar, vai ter que ter um desequilíbrio, vai ter que olhar para uma área, depois para outra, e lá na frente você vai conseguir equilibrar. Como que você vê essa questão? É possível equilibrar durante o período todo, o processo todo, ou não? Então, é interessante quando a gente fala equilíbrio, a gente pensa em 50-50, né? E não é 50-50. Por quê? 60-40 pode ser um equilíbrio, porque se o trabalho está te demandando mais, se você está num fechamento de uma operação, talvez o meu treino, ou você está viajando muito, quem, né, trabalha viajando muito, talvez o trabalho esteja demandando 60-70% do seu tempo, e naquele mês, naquele semestre, seja 60-40. E aquele é o seu equilíbrio. Não precisa ser 50-50. E as pessoas acham o quê? Tem que ser 50-50. Ou você está numa véspera de maratona, numa véspera de uma grande prova, numa véspera de um campeonato, por exemplo, o pessoal que, né, que compete. E aí você fala assim, não, eu tô tranquilo no trabalho, aqui vai ser 70-30 ou 60-40, eu tô dando mais atenção, mais foco, o meu extra não está sendo para o trabalho. Aquilo é um equilíbrio, né? Vai ter épocas que você vai, sua família está precisando de mais atenção. Você está com a filha que está com dificuldade na escola, você está com a filha que está passando por uma adolescência. Adolescência não quer dizer crise, quer dizer a criança às vezes precisa de mais atenção, precisa de um olhar atento. Ela fala, não quero que você esteja aqui, mas ela quer que você esteja ali do lado dela. Não quero que você me busque na festa. Você fica do lado de fora esperando, mas você está lá. Talvez aqueles 2-3 anos da sua filha você precisa tirar uma hora do seu dia do esporte ou do trabalho para estar perto dela. Isso é equilíbrio. Equilíbrio não é sempre a gente tá 50%, né, o 50-50 de todos os pratinhos que você roda. Os pratos vão passar por pesos diferentes. E aí a sabedoria é você entender qual peso que está pesando e onde você quer colocar a sua prioridade. Entendeu? Então, assim, sua filha vai passar pela adolescência uma vez na vida. Aquela uma filha vai passar uma vez na vida. Talvez a sua prioridade naquele momento seja o seu filho. Gente, pais, né? Os nossos pais estão envelhecendo. Vão passar por alguns momentos. Tem gente que passa por um momento de doença. Talvez por 2 anos você não vai bater seu RP. Porque você precisa visitar seu pai, você precisa ficar mais horas com ele, e aquilo está te demandando. Às vezes não é só físico, não é mental também, gente. Alta performance passa pelo mental. Você está com uma questão de família ou no trabalho que está exigindo mais do seu mental, você não está com extra para dar no treino, para dar no dia da prova. O meu treinador, o Marcos Lopes, uma vez falou uma coisa importante, ele falou assim, o atleta precisa do descanso, não é só o físico, é o mental também, o mental cansa. Então, esse equilíbrio passa pelo físico e passa pelo mental, e a gente tem que entender qual é o momento que a gente está passando, qual é o prato que está pesando, qual é o prato que você quer dar prioridade. Então, eu vou dar um exemplo. Você está com uma demanda alta no esporte e o trabalho está te demandando muito, e você não consegue física e mentalmente, né, tá os dois, você vai dizer, olha, sinto muito, esse ano não vai ser o meu RP, ou então essa prova eu vou tentar e se der tudo bem, porque eu preciso entregar, estou trabalhando há 5 anos nesse produto, nessa operação, acabei de mudar de trabalho, outro exemplo, acabei de mudar de trabalho, tudo é novo, demanda mais mentalmente da gente, você está no mesmo trabalho, velocidade cruzeiro, mentalmente você está mais descansado, mudou de trabalho, que é uma coisa que acontece com as pessoas, mentalmente você está mais cansada, seu grau de atenção está indo para aprender coisas novas no trabalho, quem é quem, processos novos. Então, o equilíbrio, de novo, não é Não é 50-50. Então, equilibrar, entendendo essa compensação, mas nunca deixar um pratinho de lado. É. Sempre de alguma forma. Sempre, de alguma forma, manter ele rodando, né? A família, óbvio, em casos extremos, pode ser que você precise colocar um pratinho para parar. Mas eu acho que quando você faz também as coisas, a gente falou de paz, né? De você estar apaixonado pela corrida. Eu acho que quando você faz o que você gosta, e aí de novo a gente lembrar do que te move, né? Eu amo o meu trabalho. Então, para mim, cansa, claro que cansa, tudo cansa. A gente ama o filho cansa, entendeu? Esporte cansa. Se eu amo correr, mas cansa. Então, quando a gente fala assim, eu amo o meu trabalho, eu amo a corrida, não quer dizer que não canse, mas a gente também tá. Quando a gente ama o que a gente está fazendo, o sacrifício é menor. Porque cansa, mas você tá lá de alma, sabe? De coração. Você
tá lá mesmo cansado. E tá tudo bem, né? Aquele pratinho tá rodando uma rotação menor, você indo lá trabalhar, você indo lá cuidar da sua filha, você indo lá fazer o seu esporte. Putz, tive uma semana de cão. Eu lembro que teve uma também que foi interessante. Eu virei uma noite trabalhando, né? E aí deu 6 horas da tarde, numa sexta-feira. Falei, nossa, eu vou jogar vôlei de areia. Aí eu falei com o meu coach, né, com o Guilherme, ele falou assim, nossa, eu virei à noite. Ele, o que você está fazendo aqui? Eu falei, pô, agora que eu vou fazer o que eu amo, durma depois. Entendeu? E o pessoal falou, nossa, mas você veio, né, tendo virado à noite trabalhado, sei lá, tinha trabalhado 26 horas para fechar uma operação. Meu pratinho, trabalho lá em cima. Eu falei, gente, eu não tô dizendo que eu vou ganhar o jogo hoje, mas eu tô aqui de coração, de alma. Tô aqui porque eu amo isso aqui. Pegando isso, você acredita que o seu segredo para conseguir essa performance na vida como um todo é a paixão? Ou tem alguma outra característica, alguma coisa que você fala, não, foi isso aqui? Eu acho que é a paixão, mas eu acho que é. Lembra que a gente falou também no início que às vezes a gente não sabe os nossos pontos fortes? Eu acho que a gente é olhar também para esses pontos fortes, é gastar energia com a ferramenta certa, porque senão a gente se desgasta demais no processo, se frustra demais. Então, eu vou falar, por exemplo, um ponto fraco que eu tenho, eu preciso aprender a descansar. Eu tenho aprendido com também olhar, né? Mas eu sei os meus pontos fortes, eu uso eles, mas a gente tem que também. Para quê? Para ter a longevidade. Seja no trabalho, seja na família, seja, né, no esporte. Então tem uma paixão, mas a paixão por si podia estar usando um instrumento errado. E aí você se frustra, você se cansa. Então é entender o que que funciona para mim. Quais as armas que eu uso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa. Vou dar um exemplo bobo. Eu sou uma pessoa que gosta de falar, gosta de motivar. Então, uma das minhas filhas joga esgrima, que não pode falar. Eu falei, gente, será que eu seria boa de esgrima? Eu gosto de vôlei, que você fala bastante. Eu gosto de corrida, que você está lá na explosão do momento. Aquele esporte muito contido, para mim, é uma dificuldade. Aquele esporte que você não consegue colocar a emoção para fora. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta de extravasar, gosta de falar, gosta de motivar, gosta de estar com o outro. Então, talvez fosse um desafio muito maior fazer um esporte que é mais contido do que um esporte que eu tenho dificuldade com tênis, por exemplo. É um exercício. A coisa de ser muito contido, de não poder gritar em todas as bolas, entendeu? Então, você vai se encaixando onde você é bom. Então, mesmo dentro do esporte, procura o esporte que funciona para você. E vice-versa, você é um cara que funciona. Ótimo exemplo: esporte individual e em grupo. Tem gente que funciona super bem no coletivo, tem gente que não funciona, não gosta de ser cobrado, prefere o esporte individual. Por que você está insistindo no esporte coletivo? Né? Então, eu acho que tem um pouquinho a ver também com a gente entender o que funciona para a gente. E é interessante que uma coisa fala com a outra, porque a hora que você entende o que funciona para você, você acaba encontrando coisas que você se apaixona. Nossa, me apaixonei com isso. Então, por exemplo, eu gosto de água. Caí. Por que eu comecei a surfar aos 50 anos? Porque eu não tinha caído na água, nunca tinha pegado uma prancha antes, apesar de ter crescido no Rio de Janeiro. Aí fui fazer o wake surf, né? Aquele surf atrás Eu do vi. barco. E me apaixonei. Caí na água a primeira vez. Falei, gente, isso aqui parece que eu sou uma menina E mandando fazendo. super bem. Parece que eu sou. Mas por quê? Porque eu me apaixonei. Tem a ver com coisa que eu gosto. Então, eu nunca tinha feito, fiz. Isso é uma outra coisa também que eu falo. Experimentem coisas novas. Eu cresci no Rio de Janeiro, meus pais não surfavam, eu nunca surfei. E fui. Alguém falou assim: atenta, né? Seja jeitosa para esporte. Gente, eu parecia uma garota aprendendo. E aprender é muito gostoso. O cair, levantar, o tijolinho, né? Porque, primeiro que um esporte novo, você cresce mais rápido, realizações maiores, né? O esporte que você já faz são realizações menores que são incrementais. E tem a coisa da conquista de novo, sabe? Do aprender, de mexer com coisas, a gente vai ficando mais velho também, faz muito que a gente já sabe. Corrida não tem equilíbrio, não, para frente ou para trás. Surf tem equilíbrio.
Então é gostoso que você vai mexendo com partes do corpo que são diferentes também. Eu acho isso muito legal. Você faz vários esportes, né? Você falou, poxa, já fiz como que chama isso aí? Wake surf. Wake surf, surfei, corrida, não sei o que, um monte de esporte. Tem alguma coisa que você acredita que, apesar das técnicas serem diferentes, das habilidades, tem alguma coisa que você acredita que conecta todos eles? Que se a pessoa for boa nisso aqui, ela vai conseguir minimamente performar em todos eles? Tem uma coisa que eu falo que muita coisa no esporte se traduz de um para o outro. Vou dar um exemplo. Base. Então, quando você fala assim, você vai jogar vôlei, o seu professor vai falar assim, base para passar manchete, base, né? Perna aberta, base, firme. Não pode estar desequilibrada. Se você pensar no surf, base. Se você pensar no judô, base. Se você pensar no tênis para bater, base. Né? Então, acho que tem muita coisa que se traduz. Momento de bola, né? Quem é jeitoso com bola, com esporte com bola, tem o tempo da bola. Tem gente que é absolutamente desastrado com bola e tá tudo certo. A pessoa vai dançar e tá. Eu não sou uma ótima dançarina, entendeu? Nunca. E é engraçado que a gente geralmente gosta do que a gente é bom, né? Eu nunca fui muito jeitosa para dançar e comecei a deixar isso de lado. Aí eu sempre fui jeitosa com bola, comecei a entrar em esporte com bola, vôlei, tênis, futebol, jogar futebol de adolescente, joguei futebol na faculdade. É... Então eu acho assim, uma coisa tem algumas coisas que se falam entre os esportes, uma coisa, não é que eu falo, faça esporte, tanto faz qual esporte. A minha filha fazia judô de pequenininha, minha filha de 12, a Isabela, e é interessante que a base dela se traduziu para a base do wake surf. É impressionante. A pessoa que nunca fez esporte, pro tênis, a pessoa está em pé, de pé duro, para bater uma bola. Não, abre a perna, relaxa o joelho. Então, essas coisas são elementos do esporte que vão se traduzindo. E assim, e também, como eu falei, né, na bola, você ter a questão de timing, do encontro com a bola. Você tem um acessório, né? Não é só o esporte. E eu acho assim, quem gosta de esporte coletivo vai gostar de qualquer esporte coletivo, porque você está jogando com o outro, para o outro e precisando do outro. E quem gosta de esporte individual tende a gostar mais do esporte individual. Então, o tenista gosta do squash, vai gostar mais da natação. Então é interessante porque também tem um mindset ali. Mas eu acho que vale a gente se provocar. Por quê? Porque a gente gosta de coisas que a gente é bom. Isso que eu ia te perguntar agora. Você falou, né, de novas experiências e dessa questão. A gente tem a tendência a se envolver com aquilo que a gente domina, que a gente tem mais facilidade. E se eu não me engano, foi no seu podcast que eu ouvi que você foi numa feira e você foi ouvir umas palestras totalmente diferentes. Essa é a pergunta que eu quero te fazer. E porque aquilo foi um aprendizado para mim. Eu falei, poxa, eu preciso começar a me envolver com coisas que eu não domino tanto ou domino nada, Sim. né? Qual que é a importância disso, da gente se envolver com coisas que muitas vezes não tem nada a ver com o nosso momento, com aquilo que a gente está buscando, mas qual que é a importância disso? Então, vamos lá. Eu fui numa conferência de inovação que Isso. chama South by Southwest, que acontece em Austin. E, e o meu trabalho não tem muita inovação, tá? Eu trabalho com logística. Assim, não é que eu trabalho com uma startup que está desenvolvendo, né, inteligência artificial. Mas me provocaram, eu fui 2 anos seguidos já. E o que foi importante para mim, e eu tenho buscado isso também, não só, né, no trabalho, mas também no esporte, a gente tende a fazer o que a gente já sabe. Com isso, os caminhos que você procura são os que você já sabe. E quando a gente se permite olhar coisas que não tenham nada a ver com a gente, tem algumas coisas que acontecem. Primeiro, a mente começa a procurar outros caminhos, né? Outras maneiras de fazer. Segundo, que você aprende coisas que talvez sejam relevantes mesmo. Então, por exemplo, sei lá, você é da corrida e você vai aprender sobre uma coisa super boba, cores. Qual é o efeito das cores na sua mente? Aí você começa a aprender sobre mente. De uma maneira que você na corrida não estava aprendendo. É sobre a cor? Não. É sobre o que a cor te levou. Só que se você nunca olhar para a cor, você não chega naquele outro passo, naquela derivada, né? E quando eu fui lá no South by Southwest, eu lembro que eu dividi o meu tempo em né, você tem várias conferências acontecendo ao mesmo tempo, várias palestras. Falei, eu vou dividir o meu tempo em 3 partes. Uma de coisas que tem a ver com o que eu faço, né? Então, empresa, logística, e-commerce. Outra com coisas que eu gosto, esporte, autoconhecimento, alta performance, sustentabilidade. E outra coisa que eu não tenho a menor ideia do que se trata. Então, por exemplo, sei lá,
conexões dos neurônios quando você tem uma má experiência. Eu não sou psicóloga, não tenho ideia por que eu vou usar aquilo. Mas quando você se permite entrar no mundo desconhecido, você consegue ter referências de coisas que, de uma certa maneira, vão te ajudar, vão trazer caminhos que você, quando você fica muito obcecado no que você está fazendo, não faz. E, às vezes, não é naquele primeiro momento. Eu lembro o exemplo bobo da cor que eu falei? Não é a cor pela cor, mas é o impacto da cor no seu cérebro e por que aquela cor faz aquele impacto. Então, você está entendendo como é que o cérebro funciona. Então, você vai falar de alta performance, estímulo e motivação, talvez essas duas coisas se falem, entendeu? E a gente também não tem uma dimensão só, né? Eu acho que o mundo está evoluindo para a gente começar a ter várias dimensões. Então, você é o cara da corrida, o cara do podcast. Por que você não é o cara que vai falar sobre, sei lá, sustentabilidade nas grandes empresas? O que tem de seu que pode ser traduzido lá? A gente não faz esses paralelos. Por que o Bernardinho, que é o técnico de vôlei, fala para grandes empresas? Porque a motivação vale em qualquer lugar. Será que o que você faz aqui não pode também valer em outros lugares, né? Você conta aqui histórias. Será que você não pode ensinar as pessoas nas empresas a contarem histórias, por exemplo? E a gente pensa de uma maneira muito linear. E a vida não é linear. As pessoas não são lineares. Então, o que as pessoas fazem? Por exemplo, eu tenho um triatleta que trabalha comigo. Ele é o cara dos performance máximo, tá indo pra Kona, né? Caramba. Só que ele trabalha comigo, é o meu gerente comercial. Por que falar de esporte na empresa não pode ser relevante? Porque pode ser que ele seja um cara motivado por coisas de esporte, né? Por objetivos que são parecidos. Se a gente segue uma maneira muito linear, a gente não consegue perceber essa diversidade em tudo, tá, na vida. As pessoas que trabalham com a gente não são lineares, o seu marido, a sua mulher não são lineares, nossos filhos, nossa, esses então são muito menos lineares. Cada um sai de um jeito. Então, eu tenho uma filha que é criativa, eu tenho uma filha que é muito observadora, eu tenho uma filha que é extremamente focada. Elas performam diferente. Eu brinco, criar filho é o seguinte, né? Deus te dá um set de perguntas para aí você aprende todas as respostas. Para a segunda, ele muda as perguntas completamente. Aí você fala, mano, é diferente? Estou dando a resposta, né? Tá diferente? Aí você aprende mais um set de perguntas, aprendi as respostas. Aí vem a terceira filha, outro set de perguntas que Deus te dá. Você fala, as mesmas respostas que eu dei na primeira e na segunda, não dá para usar na terceira, não dá. Você tem que aprender tudo de novo. E isso vale para o trabalho, isso vale para o esporte. Por isso que você está aberto para o novo. Será que se eu tivesse aberta para o novo na primeira filha, eu teria pego uma resposta que eu vou usar na terceira? Será que eu estou trabalhando com uma pessoa que ela responde de uma maneira, aí eu vou trabalhar com outra que responde de outra maneira, e eu fui lá na conferência, escutei uma palestra, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu for encontrar essa outra pessoa, vai funcionar para ela. Eu vou conversar sobre coisas que talvez sejam relevantes para ela. No meu trabalho, eu trabalho com engenharia, financeiro, comercial, jurídico. Eu não posso saber sobre uma coisa só. E mesmo para quem trabalha só com financeiro, o financeiro está servindo alguém, o jurídico está servindo alguém. A pessoa de sustentabilidade está servindo alguém. Entendeu? Então a gente aprende a parar de ter esse olhar linear, que o trabalho é super importante, entendeu? E aprender, até porque o mundo muda. A gente falou sobre as perguntas mudarem para cada filho. Cada tecnologia traz novas perguntas. Cada geração que está vindo vem com novas perguntas. Eu fui numa palestra lá no South By, e aí alguém falou assim, essa geração cheia de mimimi. E a Laurie Santos, que ela tem um podcast que se chama The Happiness Lab, é sensacional, vale muito a pena ver. Ela falou assim, ela é professora de Yale, tá? E ela é uma psicóloga, e ela fala muito sobre felicidade, e foi o curso mais assistido de Yale, dos últimos 30 anos. E ela fala da felicidade sobre as pessoas. E aí estamos falando sobre nova geração, o que motiva a nova geração, como é que a nova geração é feliz, e aí essa pessoa que fez a pergunta acabou, porque essa nova geração é cheia de mimimi. E ela falou assim, deixa eu parar e te corrigir, essa geração não é cheia de mimimi. Ela é o fruto dos pais que tem, da tecnologia que existe, e da abundância do mundo, porque eu fui criada... É fruto de um novo mundo. Não tinha 10 pares de tênis para usar, tinha um par de tênis para usar. A minha filha tem 10 pares de tênis para escolher só de vôlei, né, supinador. Então, ela tem um grau
ela trabalha com tecnologias que a gente não trabalhou, ela trabalha num mundo que tem uma exigência de rapidez de resposta, né, que a gente não teve. Então a gente reclama de falta de foco deles, de mimimi. É uma geração que tem que passou por uma pandemia que a gente não viveu. A geração, né, do meu pai, dos meus avós passaram por guerra. Cada geração é fruto da realidade que ela vive, não só da dela, dos pais que estão criando elas. Então a gente, né, era muito mais difícil viajar para fora. Ia-se na Disney 2 vezes por ano. Essa nova geração vai para a Disney a cada ano. Não vai para a Disney que vai esquiar, ou vai para Fernando de Noronha, ou vai para não sei aonde. Viajar é muito mais fácil do que era. Meu pai foi viajar a primeira vez para fora com 33 anos. Eu com 18, a minha filha com 3. Muito diferente. Muito diferente. E aí a gente espera que ela tenha a mesma felicidade quando ela viaja para fora do que eu tive, do que meu pai teve. Não. O senso de imediatismo é diferente, o que realiza eles é diferente. Então não adianta eu olhá-lo, medi-lo pelos meus olhos. Mimimi, para mim, para ele é uma outra forma. Entendeu? A gente está sempre se aprimorando, né? Sempre evoluindo, talvez junto com o mundo. Tem alguma pergunta que você se faz de tempos em tempos e que a resposta dessa pergunta te traz alguma coisa nova e te faz evoluir? Eu gosto. A pergunta que eu sempre faço, o Diógenes, é o que, que eu não sei, tá? Eu até estava falando há pouco tempo com uma pessoa que está mudando. Eu fui advogada de formação e nos últimos 15 anos eu acabei me focando na parte mais de gestão de recursos e hoje eu sou diretora executiva, tá? Então trabalho com a operação da empresa, cuido da operação toda da empresa. E aí eu estava conversando há pouco tempo com uma pessoa que veio me perguntar, também estou querendo mudar de ser advogada para ser executiva, o que que eu faço? E eu falei para ela, sempre procura o que você não sabe. E isso é uma coisa que, então eu vou ler sei lá, uma apresentação do diretor financeiro. Na minha cabeça eu tenho que entender tudo que está lá. Não é só olhar e falar, eu sei, é entender, que é diferente. Como que ele chegou naquele resultado? Por que ele precisa apresentar aquela tabela de sensibilidade, por exemplo, de um retorno? O que o meu investidor ele quer saber? O que eu não sei? Porque está escrito, não é assim, está escrito lá. A informação não é só entender e saber o que você não sabe, não é só ler a informação. Como que eu cheguei naquela informação? Por que o investidor precisa daquela informação? O que não está aqui que o investidor quer saber? Tem uma coisa de AI que a gente fala muito, é assim, o AI é o que está escrito, né? Mas tem muita coisa que não está escrita. E para isso você precisa de senso crítico, de análise crítica. Então, assim, o que me faz, né, eu acho que continuar aprendendo é justamente o que eu não sei. E, gente, o que não sei pode ser as coisas mais bobas. Por exemplo, surfar. Por que você tem que estar com a mão esticada? Por que você levantar assim é certo? Porque como é que você reconhece a onda para a esquerda? É uma coisa super boba para o surfista que aprendeu desde 5 anos. Mas eu estou começando a aprender se a onda está abrindo para a esquerda ou para a direita. Onde que o cara olha? Porque para quem já sabe, de novo, né, o que você já sabe é óbvio. O que você não sabe é que é difícil, porque às vezes você nem reconhece o que você não sabe. E esse é o grande grau de dificuldade, reconhecer que você não sabe. Então, o que me faz, né, olhar para frente, continuar evoluindo, olha assim, o que eu não sei que está aqui, que eu preciso aprender? E quando você consegue encontrar a resposta, fala, poxa, eu não sei isso aqui. Para onde você olha para buscar esse aprendizado? Geralmente tem alguma coisa, cada hora é uma coisa que você vai buscar. Como Assim, que você faz esse cada hora, aprendizado? primeiro, até o que eu falei também para essa menina, né, para Ana, que eu estava conversando com ela, eu falei, primeiro, procure pessoas que gostam de você, que queiram te explicar, né? Então, você perguntar para o cara, né, professor de surf chato, para que lado que tá abrindo a onda, o cara fala, putz, você não sabe? Um exemplo super bobo aqui. Mas pega uma professora que seja legal, que você tenha empatia, que você vira e fala assim, cara, eu tô com a dificuldade de entender para que lado que abre a onda. Assim como às vezes eu pego pessoa no meu trabalho e falo assim, você pode me explicar como é que você fez essa planilha, esse cálculo? Que para quem é da área financeira é trivial. Então, coisa, não tenha medo de falar não sabe. Eu não sei como é que você fez esse cálculo, entendeu? Mas então se perguntar quem? Quem é a pessoa que sabe? Quem é a pessoa que sabe. Quem é a pessoa que sabe, que tem boa vontade de te ensinar. E não, assim, e para mim tem uma coisa que, principalmente o pessoal mais novo, às vezes tem vergonha de perguntar. É ótimo você chegar na maturidade, olhar e falar assim, eu não sei, mas a gente fala com uma tranquilidade, olha, eu não entendi por que você precisa fazer isso. Você me explica? Eu acho que é um sinal muito grande de maturidade você fazer perguntas bobas. Porque quando você está crescendo,
você tem medo de fazer perguntas. Por quê? Porque você assume que você deveria saber aquilo. Entendeu? Como você acha que você deveria saber aquilo, você não faz a pergunta. Então, você perde a oportunidade de aprender, de se informar, de acertar. Quando você tá, né, não ganhou, eu sou diretor da empresa, tenho 52 anos, já tenho não sei quantos anos, décadas de experiência. Eu, com a maior naturalidade, eu falo assim, olha, eu não sei, você pode me explicar? Eu deveria saber, mas eu não sei. Eu não li, não aprendi, não tive tempo de me inteirar. Você pode fazer um resumo? Eu não tive tempo de me inteirar sobre esse assunto. Também é válido. O que que não pode? Você passar por cima daquele não conhecimento. Entendeu? Aí você busca a pessoa que tem o conhecimento ou corre atrás. Ontem eu estava fazendo uma revisão de um paper, precisava ter o conhecimento. Falei, não, eu preciso primeiro parar, ler um documento de 80 páginas antes para me informar. O ruim é você passar por cima do não conhecimento. Eu, se eu pudesse reforçar que exige muita maturidade, muita coragem para você dizer eu não sei, fale, porque a hora que você falar, você passa confiança para outro lado. Eu trabalho com uma minha gerente do jurídico, eu falo assim para ela, eu passei a confiar em você quando você falou eu não sei, eu preciso da sua ajuda. Por quê? Porque quando ela não vem para mim, quando ela não me pede ajuda, eu sei que ela tá voando. E pode ser a coisa boba. Quando ela fala, eu não sei, é uma coisa boba, eu adoro. Ai, que bom. Porque o chato é o erro bobo, né? Mas se ela fala, eu não sei isso aqui, olha, eu tô na dúvida. Eu tenho confiança nela. Então, isso é uma coisa que, sabe, para quem tá crescendo na carreira, é super importante. Eu não sei, preciso aprender. E às vezes é por falha mesmo, por falta de tempo. Não é porque é uma coisa sofisticada, que está do outro lado, não está na sua expertise. Pode ser uma coisa simples, que está dentro da sua expertise, que você nunca parou para pensar sobre aquilo, ou que você não teve tempo, ou que você realmente errou e devia ter olhado. Olha, errei, devia ter olhado, não olhei. Você pode me ajudar? Seria essa a resposta para essa pergunta que eu vou te fazer, que é qual é a principal coisa que a Edith de 52 anos, né, aprendeu que você acredita que se uma pessoa, sei lá, de 32 como eu, ou de 20 como as suas filhas, aprenderem e começarem a aplicar, vai fazer com que a vida delas seja muito mais fácil, entre aspas? Então, primeira coisa, eu vou voltar no início do nosso podcast, que é o autoconhecimento, tá? Eu dei de presente para as minhas duas filhas mais velhas um perfil de liderança, para elas entenderem. Se eu entendesse que eu tenho mais energia que o mundo aos 18 anos, eu ia me colocar em posições e ia valorizar mais aquilo. Eu acho que a gente se valoriza muito pouco, entendeu? Então, acho que essa é a primeira coisa, investir nisso. Quem eu sou, quem são minhas armas. Eu queria, com 18 anos, ter o grau de conhecimento sobre mim mesma. Até porque você evita muitos erros. Lembra que a gente também conversou sobre isso? Uma maneira de errar que é se conhecendo, outra maneira de errar que é errando, né? Eu errei algumas vezes para poder aprender. Então, essa seria a primeira coisa que eu faria desde os 18 anos. Eu acho que a segunda coisa é confiança no processo. A gente tende a olhar, sabe gráfico de ação? Você olha de um dia para o outro, nossa, caiu. Vai cair, gente, vai errar. Agora que você olha no longo prazo. E é difícil quando você está naquele momento, de um semestre para o outro. Confiança no longo prazo. Olha o gráfico ao longo prazo. Você está crescendo. Você caiu um degrau, mas você está subindo. Sabe que a coisa não tem tijolo para baixo? Você está só colocando o tijolinho. Só que no gráfico, no longo prazo, o gráfico faz assim, né? Mas está subindo. Então, essa é outra coisa que a gente se preocupa demais com os pequenos erros, com os pequenos problemas. Não passei para a faculdade que eu queria. Quem disse para a faculdade que você quer é o caminho certo? Confia. Confia no processo. Não passou para a USP, passou para o INSPER, está tudo certo. Não passei para mecatrônica, passei para civil, está tudo certo. Às vezes é o caminho que você tinha que tomar, você vai consertar o rumo ou vai te levar num caminho melhor. A primeira vez, eu sempre conto essa história, que eu acho legal a gente aprender também. A gente fala muito em podcast, fala, né, em Instagram, tudo que deu certo, o que deu errado, entendeu? Sabe aquele gráfico, o dia que a ação caiu? Ninguém conta só o resultado bom lá no fim da década, né? A primeira vez que eu apliquei para Harvard, eu não passei. Passei para outras boas faculdades, mas era o meu grande sonho. E a minha irmã me fez uma provocação: você vai desistir do seu sonho? Insiste, aplica de novo. Tomou um grau de coragem muito. Falei assim, então tá, eu levei um não. Eu tinha a Columbia, que eu tinha me aceito, eu tinha a Universidade de Chicago, que tinha me aceito. Um grau de humildade para dizer assim, eu não sou tão boa, mas eu posso tentar de novo. Harvard não me quis, eu podia falar, Harvard me quis, eu vou para Chicago, vou para Columbia.
eu sou boa assim? Não, talvez eu não estivesse pronta, ou talvez seja azar só. Ou talvez naquele dia tivesse alguém melhor que você e tá tudo certo. Eu acho que na vida a gente também tem que reconhecer que tem situações que tem alguém melhor que a gente. E tá tudo certo, porque vai ter outras que não vão ter essas pessoas, entendeu? Então também saber reconhecer esse momento. Então eu acho que eu teria. E eu acho que eu consegui fazer isso ao longo né, da vida, que é olhar esse longo prazo, entender com essas pequenas frustrações. Tipo assim, cara, eu não consegui, lembra de se manter sempre motivada, se manter sempre motivada, não consegui para a faculdade que eu queria. Quantidade de programa de trainee que eu não passei, é que a gente não conta, né? Você põe no currículo, no Não LinkedIn. passei, não passei. Não passei na Shell, não passei no Bank Boston. Eu não passei na Shell, gente, não passei no Bank Boston, entendeu? Na época, o Bank Boston era um dos maiores programas de trainees que tinha, tipo Unilever hoje em dia, né? Não me deram redondo, não. E aí passei para outros lugares maravilhosos, mas você leva a frustração na vida. E a gente olha, né, fica. E aí o que que acontece? Eu não sou boa o suficiente, então eu vou tentar um mais facilzinho aqui. Aí a pessoa sai daquela rota que está indo para o alto e vai se acomodando. Por quê? Porque não gosta de levar não, porque acha que não dá para aquilo. Eu não dou para isso, eu não sou tão boa quanto não sei quem. Ao invés de corrigir a própria rota. Não, eu não passei, eu vou tentar de novo, eu vou estudar mais. Às vezes corrigir a rota é estudar mais, é treinar mais, é fazer um primeiro para depois conquistar lá em cima. Eu gosto de falar que o não, ele não significa um não, ele significa você só não tá pronto. Treina mais e volta depois. E é muito fácil depois, né? Depois de ter conquistado. Óbvio que hoje eu falo, né? Conquistei, tenho 20 maratonas, estou numa posição, né? Acho que de sucesso no trabalho, eu posso falar, de sucesso na vida profissional. Tenho 3 filhas, sabe? Sou bem casada. Mas quando a gente está na dor, é difícil a gente olhar. A hora que você tá sozinho, você ainda não, né, ainda não conseguiu alguém do seu lado, você é, foi mandado embora de um trabalho, você não consegue uma aprovação, ali você tá na dor. Ali é difícil olhar para frente. E voltando agora, né, que você falou da questão da dor, voltando naquela frase que você falou, né, que você gosta muito, que é abrace o desconforto. Hoje, 11 de setembro, você passou por esse episódio. Eu quero que você conte exatamente como foi, mas principalmente que você conte qual foi o seu principal aprendizado naquela situação ali e o que mudou na Edith de antes do 11 de setembro para depois do 11 de setembro. Acho que o 11 de setembro foi a Flávia Camanho, com a amiga minha, falou, foi o meu grande turning point, sabe? O meu ponto de virada na minha vida foi assim, você tem a maior tragédia do mundo acontecendo, você está lá no meio. Eu não escolhi estar lá, tá? Ninguém pede para estar no meio de uma tragédia daquela proporção. Eu estava indo trabalhar, teve o atentado, eu trabalhava ali perto do World Trade Center, eu não trabalhava no World Trade Center. Quando eu saí do metrô, os 2 prédios estavam em chama. E ainda, né, os 2 aviões já tinham batido, e daqui a pouco os prédios começam a cair, eu tô ali embaixo, então, tipo assim, é literalmente instinto de sobrevivência. Você entendeu o que está acontecendo. Você entendeu o que está acontecendo, o prédio está caindo, e daqui a pouco a gente está caindo, aquela quantidade de pó, começa a passar uns aviões baixos. Eu falei, gente, bombardeio, guerra, Terceira Guerra Mundial, foi o que eu pensei. E é aquela coisa meio de bicho, né, a visão fecha, você pensa, preciso sair daqui, preciso sair daqui. Esses aviões estavam chegando por último, eram aviões para combate a incêndio, não eram aviões né, de guerra, mas você não sabe, você está no chão, não sabe o que está acontecendo. E assim, foi muito traumático. Eu lembro de chegar a ligar para meu pai e falar, pai, né, isso não era para estar acontecendo, e meu pai falar uma frase que eu sempre o mundo não é justo. Mas eu te amo, eu tô aí com você. E aquilo foi um abraço de conforto, primeira coisa muito grande. Vou para casa, todo mundo tentando acontecer o que está acontecendo, recebo uma ligação no dia seguinte dizendo o seguinte, olha, tem 2 famílias que precisam de um advogado em Nova York, são do Brasil. Eu falei, eu tô em crise de pânico, eu acabei de estar dentro do atentado, né, sair cinza com aquele pó. Eu falei essa frase pro meu marido, eu quero ir para Itália, eu quero ir para o Brasil, eu não quero ficar nos Estados Unidos, não. Esse mundo não me pertence, esse terrorismo, eu não sou alvo desse terrorismo, eu sou brasileira, nasci na Itália, filho de Brasil, tô aqui no lugar errado, vou fugir. Eu queria, assim, plantar tomate na Itália ou voltar pro Brasil para cuidar da minha vida, entendeu? Aí me liga e fala, o que eu tenho a ver com isso, né? E aí a pessoa fala assim, eles precisam de um advogado. E aí na hora eu não sei de onde eu tirei essa força, não sei de onde eu tirei essa lucidez,
Mas o que que eu pensei? Eu falei assim, eu tenho algo que alguém precisa. Eu tenho algo para entregar. Não é sobre mim, é sobre quem precisa. Né? E aí eu comecei, atuei como advogada, né, para essas duas famílias no processo, todo o processo administrativo, toda a parte que teve, né, enfim, Tem até um burocrática. filme, né? Tem um filme chama Worth, Aham. que eu demorei muito para ver porque aquilo me abalava muito. E eu, apesar de estar abalada muito, enfim, psicologicamente com tudo, né, tive perto da morte, vi pessoas morrendo. É aquela coisa da gente ser muito mais forte do que a gente acredita que é. A gente ter para entregar muito mais. E, e tem uma história muito bacana, né? Que uma das famílias, eu falo com ambas as famílias até hoje, e uma das famílias eu criei um carinho tão grande, assim, a gente. Eu tive filhos depois que isso aconteceu. Minha filha nasceu em 2003, a primeira filha, né? O atentado foi em 2001. E eu passava com a minha filha, eu voltei para São Paulo e eu passava para visitar, né, a Marilena, e eu falava, ah, Carol, e aí depois veio a Rafa, e eu levava elas para. E a gente já criou, acabou criando um laço afetivo muito grande, as crianças com ela, e as crianças começaram a chamar ela de vovó Lena. E vovó Lena, e a gente, né, viajava com a vovó Lena, e eu não tinha com quem deixar as meninas e deixava na casa da vovó Lena. E elas hoje são netas da vovó Lena. Então, assim, é uma história que, se você olhar, veio de muita dor e para mim hoje é uma história de amor, sabe? Eu tenho uma família hoje, que é essa família que eu ajudei, que é minha família de sangue, assim, uma família de coração muito grande, entendeu? Então, o grande aprendizado que eu tenho é que a gente não escolhe quando a tragédia acontece, quando, né, a dor acontece, qualquer que seja essa dor, mas a gente tem uma coisa muito grande dentro da gente e que cabe a gente reconhecer e deixar sabe, essa força. No meu caso, era uma capacidade que eu tinha de ser advogada. Podia ser uma força física, podia ser uma força psicológica, eu podia ter uma capacidade de conforto. Então, voltando de novo, o que que eu tenho, né? Quem sou eu? Onde eu sou forte? O que que eu faço de bom? Entendeu? Então, 11 de setembro, apesar do mundo literalmente estar caindo, né? Eu queria me esconder, eu queria me proteger, entrar na minha zonazinha de conforto, eu saí da minha zona de conforto. Eu, né, fui tentar ajudar, buscar e, e assim, olhando para trás, hoje faz, né, bastante tempo, mas foi difícil. Na hora não é fácil, gente. Fazer o a mais não é fácil, sabe? Me doía. Eu tive crise de pânico por 6 meses depois. Só que eu, em crise de pânico, enfrentava audiências difíceis, entendeu? Eu ia viver o problema, lidar com histórias difíceis de dor de outras famílias, entendeu? Mas eu ali literalmente pus uma capa, cara, de super-herói, falei, eu vou enfrentar. Alguém é, sabe aquela história? Alguém aqui precisa ser a Capitã Marvel? E eu falei, cara, eu tenho essa força, sou eu agora. Como em outras vezes, outras pessoas me ajudaram, entendeu? Então essa para mim foi a grande, tem sempre uma capa que você pode usar no momento, com a sua força, com a sua capacidade. Pode ser bobo, às vezes é uma pessoa que tem uma capacidade de escuta e alguém está precisando escutar. Ali eu tinha uma capacidade de atuação, eu atuei. Pus a minha capinha e fui. Às vezes é a capacidade só de escuta. É que tem a ver com o que você falou lá atrás, né? Cada um entendeu o seu papel em cada uma das situações. Agora, indo pro nosso final aqui, infelizmente a gente não tem mais tempo, porque eu ficaria horas aqui perguntando, tô aprendendo demais. Tem uma pergunta que eu sempre faço, que é: o que é performance para você? Ótima pergunta. Performance para mim. Bom, performance para mim é entregar o seu melhor, tá? A gente, performance, eu não gosto do resultado absoluto. Então, quando a gente fala assim, performance é você atingir certo nível. Performance é você fazer tudo o que você tinha que fazer para alcançar o máximo que você consegue alcançar. O seu individual. Cada pessoa tem a sua alta performance. Tá? Eu sempre falo, a gente tem que se medir pela nossa régua. Então, quem tem um talento nato para corrida, vai correr melhor do que eu sem treino, entendeu? Só que quem é Edith? Qual é a minha performance? A minha performance é ser uma executiva que trabalha 12 horas, ser mãe de 3 filhas, entendeu? Ter uma relação familiar em casa com meu marido, saudável, gostosa, e correr no meu melhor tempo. Eu não sou só uma corredora, eu não sou só uma executiva, eu não sou só uma mãe.
Se eu fosse só uma mãe, a minha performance com as meninas seria outra. Se eu fosse só uma atleta, a minha performance, mas essa é a minha performance. Essa é a Edith. Tá? Então, eu acho que a performance, para mim, é de entender quem a gente é e entregar o máximo do que eu, Edith, tenho para entregar. Qual é o maior sonho da Edith hoje? Bom, o meu maior sonho eu tenho algumas metas para entregar no esporte, tá? Mas acho que o meu maior sonho é continuar saudável, tá? Continuar fazendo o que me deixa feliz e o que motiva. Esse é o meu maior sonho. Eu falo que eu sou uma pessoa simples, sabe? Eu brinco assim, pode tirar tudo, só não tira o meu tênis e minha bola, que tá tudo certo. E para isso a gente tem que ter uma saúde física e mental também, tá? Eu acho que a saúde mental é muito importante. A gente não falou sobre isso, mas as pessoas estão muito burnout hoje, né? Muito cansadas, seja porque estão com uma carga de trabalho muito grande, seja uma carga de informação, uma carga de expectativas. Acho que o meu maior sonho hoje é continuar com essa alegria, tá? Com a alegria de viver, a alegria de fazer meu esporte, que me motiva, que me faz sair da cama cedo todo dia, a alegria de trabalhar, de entregar. E eu acho que isso tem a ver com saúde física. Então, o sonho é você ter uma saúde física, porque hoje em dia a gente tem que se cuidar. E saúde mental também. Eu acho que as pessoas estão começando a olhar um pouquinho mais, tá? Para o que é essa saúde mental. Acho que é importante a gente não desconsiderar. A gente está cansado, a gente para. Começou, né, o nariz a escorrer, a gente se cuida. Mas a gente começa a ter umas coisas esquisitas, sabe, uns desânimos, a gente não para se cuidar. Então, eu acho que é importante a gente conseguir se manter, né, tanto na saúde física quanto mental, reconhecer os pequenos sinais. Você não para se cuidar quando você está caindo de pneumonia, você para se cuidar antes. Mesma coisa com o mental. Acho que vale a gente também parar para se cuidar um pouco antes. Então, meu maior sonho é continuar, cara, fazendo o que eu gosto, sendo feliz. E só isso. Eu gosto muito quando a pessoa responde, né? Continuar fazendo o que eu tô fazendo, porque isso mostra, pelo menos pra mim, eu entendo assim, eu já tô vivendo o meu sonho, né? Eu gosto muito quando a pessoa responde isso, porque pra mim eu tenho essa interpretação. É bem por aí. É, eu tenho uma última pergunta aqui que tá na minha cabeça, mas antes eu quero que você fale. Tem alguma coisa que você faz pensando na saúde mental pra se manter saudável mentalmente diante dessa rotina, dessa, enfim, entrega toda? Tem alguma coisa que você recomenda, que você faz? Assim, eu sou uma pessoa muito agitada, como a gente já viu um pouquinho aqui. Eu sou uma pessoa que me exijo muito, né? Eu gosto de alta performance. Eu calibro de vez em quando, tá? Calibro expectativas, calibro se eu tô rodando os pratinhos certos, como a gente falou. Então, a gente dá uma olhada para ver se a gente está fazendo as coisas como deveria estar fazendo. Então, acho que isso para mim é importante para eu evitar minhas frustrações, evitar os meus burnouts, evitar os desânimos, né? Então, essa calibrada de vez em quando, eu acho que é importante. Às vezes a calibrada vem da gente, às vezes vem de um toque, tá? De alguém que está te dando. Seja um amigo, seja um técnico, seja um colega de trabalho. Ô, cuidado, né? Não se exige demais. Essa não é a realidade desse momento. Né? Ou então olha pro que deu certo, porque por mais que a gente fale, a gente tente fazer, às vezes a gente não faz, a gente erra, né? Então, putz, perdi um jogo, mas jogou super bem, pô, foi um 3-2, perder no tie-break, isso não é perder, né? Quase empatar, digamos assim, que não existe empate no vôlei, né? Futebol você sai empatado, no vôlei não existe, né? Na corrida também não existe perder ou ganhar, digamos assim, né? Quando você faz uma prova, essa prova de amador, você faz um pior tempo, o melhor tempo. O que é perder, né? Então, acho que essa calibrada, para mim, é muito importante, tá? E é uma coisa que eu faço que me ajuda a medir minha expectativa e a evitar desânimo, evitar frustração, aprender a descansar, que é uma coisa que eu preciso. É um ponto fraco que eu tenho que aprender a descansar física e mentalmente. Que o descanso também faz parte da performance. E faz parte do treino. É uma Total. coisa que o Fábio Rosa, meu técnico, sempre fala: descansar também é É treinar. treino. Agora, uma última pergunta. Eu sempre peço para as pessoas deixarem uma mensagem aqui, né? Mas aproveitando que você tem aí 3 filhas, então eu quero que essa mensagem ela seja muito direcionada para a nova geração. Estou imaginando o seguinte: óbvio que, óbvio não, tomara que isso não aconteça, né? Obviamente, mas imagina que você não vai mais encontrar suas filhas. Você vai deixar essa mensagem e essa mensagem vai guiar as suas filhas pro resto da vida. Qual seria essa mensagem? Uma coisa que eu sempre penso, que tem a ver com o que a gente está falando, né, de olhar para o longo prazo, não para aquele momento, é não desista. Isso é uma coisa que, para mim, eu acho que elas têm que, sabe, não desista do seu sonho. Desista do que você quer.
desista do dia a dia, sabe? Eu acho que a gente tem metas e quando não alcança, a gente fala, isso não é para mim. Então, assim, o não desiste tem a ver com acredita em você, sabe? Vai dar certo, a vida não é linear. Às vezes está difícil no trabalho, tudo certo, às vezes você precisa passar por aquela experiência ruim para ter uma boa depois. Tô no lugar errado, tá tudo bem. Às vezes você sabe, não desiste, vai dar certo. Confia no processo. É que nem olhar gráfico de ação lá para frente, sabe? Os percalços fazem parte. E por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente gasta muito tempo chorando aquela dor, sabe? Muito tempo no desânimo. Confia. Dói, dói. É chato, é chato. Mas eu acho que muitas vezes passar por aquilo é importante para o próximo passo, entendeu? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para essa nova geração é: não desiste, acredita, vai dar certo, vai passar, sabe? Levou uma negativa de trabalho, vai vir outra. Continua fazendo a sua. É o que eu sempre falo para as minhas filhas assim: faz o que você tem que fazer, vai dar certo. Sabe? Estuda o que você tem que estudar. Tirou nota ruim na prova, continua a estudar, vai dar certo. Não conseguiu entrevista de trabalho, continua a se preparar, vai dar certo. Deu errado no triatlon, não conseguiu o melhor tempo, continua a treinar, vai dar certo. Não desiste. Que aula, pessoal, que aula. Meu Deus, muito obrigado mesmo, tá? Eu falo que o podcast não é meu, o podcast é nosso. Eu tô aqui muito como aprendiz, aprendi demais. Espero que todos vocês tenham gostado, espero que aproveitem, tá? Esse conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado. Quer deixar algum recado, alguma coisa, sei lá, rede social, algum lugar para te acompanhar? Eu sei que você é uma pessoa mais fora da mídia, mas se quiser deixar alguma rede. Eu queria primeiro te agradecer, tá aqui, é um prazer, fico feliz que a gente não se conhecia, mas você ouviu alguma coisa que te, né, te fez olhar para um desconhecido, como a gente falou antes. Eu acho que esse podcast é um serviço que a gente tem, né, de dividir experiências. Eu aprendo muito também, a gente acha que. Acho que uma coisa maravilhosa é continuar aprendendo, continuar escutando podcast, estar aqui conversando é um aprendizado. Toda vez que você divide o que você tem, eu aprendo até comigo mesma. Eu falo, nossa, não sabia que tinha sido há tanto tempo atrás, que tinha sido tão difícil. Então, é muito gostoso olhar para trás, contar um pouquinho do que eu fiz, do que eu faço, o que me motiva, mas eu acho que o prazer é enorme e parabéns pelo espaço que você tem, Obrigado. por esse recado que você está passando para todo mundo. Obrigado. Pessoal, então é isso. Espero que aproveitem e até a próxima. Valeu!